Graças a Deus, é uma honra, uma satisfação estar mais uma vez aqui reunido com todos vocês aqui no nosso canal Jailson HMTV para dar continuidade à nossa pequena palestra. Muito bem, meus queridos, vamos para as escrituras. Nós temos mais um assunto muito importante, né, especialmente para aquelas pessoas que aceitou Cristo como seu Salvador, que confessa o cristianismo. Esse assunto de hoje é muito importante. Muito bem, vamos ler aqui as escrituras. No Evangelho segundo escreveu São Mateus capítulo 16, versículo 17 e versículo 18 do Evangelho segundo escreveu São Mateus. Preste bem atenção às escrituras, diz assim: E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Versículo 18: Pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Que Deus abençoe e guarde a sua palavra no nosso coração. E hoje nós queremos falar um assunto, como eu falei, que é muito importante, especialmente para aqueles que aceitou Cristo como Salvador, aqueles que confessam o cristianismo. E o nosso assunto hoje é como entrar na igreja de Jesus Cristo. Esse é o nosso assunto aqui na nossa palestra de hoje, no nosso canal aqui, Jailson HMTV. Como entrar na igreja de Jesus Cristo. Agora, antes de nós entrar de maneira profunda nesse assunto, eu queria deixar uma pequena pergunta. E essa pergunta é uma pergunta simples, mas o entendimento sobre essa pergunta ainda não foi esclarecido de uma maneira completa. Então a minha pergunta é: o que é a igreja? Essa é a pergunta que eu quero deixar aqui no ar para vocês. O que é a igreja? Apesar, meus irmãos, preste bem atenção. Eu quero que vocês preste bem atenção nisso que eu vou falar. Apesar de nós vivermos no século 21, um século avançado, a tecnologia muito avançada hoje, né? Mas as pessoas, especialmente o cristianismo, a ideia de igreja hoje é totalmente diferente da ideia de igreja da Bíblia. As pessoas acham que igreja, esse é o conceito que elas têm, né, sobre igreja, né? Então, quando fala de igreja, elas acham que a igreja é você entrar numa igreja, como, por exemplo, como a Assembleia de Deus, a Batista, a Igreja Universal, a Deus e Amor, o Tabernáculo da Fé, e etc, etc. Esse é o conceito que as pessoas têm sobre a igreja. Agora, esse conceito que as pessoas têm sobre a igreja é um conceito antibíblico. Porque o conceito de igreja na Bíblia é totalmente diferente desse conceito que as pessoas têm sobre igreja. Quando você repassa as escrituras, irmão, você vê dois tipos. Você vê dois tipos de igreja. Vamos dizer assim, dois tipos. Existe o tipo bíblico, que é a igreja bíblica, e existe o tipo da igreja do homem. Esses são os dois conceitos que a Bíblia nos mostra. A Bíblia, a igreja com conceito bíblico, a igreja bíblica e a igreja com conceito humano, a igreja criada pelo homem. Esse conceito que o cristianismo atual, eles aceitaram e seguem esse conceito, é um conceito humano. E esse conceito, ele partiu a partir do século III, quando Constantino ganhou o governo clerical. Então, se Constantino, no ano 325 e 380 por aí, ele trouxe esse conceito de igreja. E até hoje, as pessoas seguem esse conceito errônico, porque esse conceito que as pessoas seguem de igreja hoje é um conceito errônico. Mas o conceito que a Bíblia ensina sobre a igreja é totalmente diferente desse conceito que as pessoas hoje crêem. Então, se a Bíblia ensina uma maneira de igreja
E o conceito humano tem outra maneira sobre a igreja. Mas hoje você vai aprender quem é essa igreja e como entrar na igreja de Jesus Cristo. Quando a gente pergunta para as pessoas que ela é cristã, elas dizem assim, não, eu sou da igreja tal. Eu sou da Assembleia de Deus, eu sou do Tabernáculo da Fé, eu sou da Igreja Batista, eu sou da Universal, eu sou da Deus. Irmão, todos esses nomes de igreja, só tem um nome que a Bíblia dá para isso. Nome blasfêmio, Apocalipse 17. Todos esses nomes de igreja que existem no mundo hoje, Universal, Deus e Amor, Batista, Tabernáculo da Fé, Adventista, Testemunha de Jeová, Mormo, a Bíblia chama isso de nome de blasfêmia. Capítulo 17 de Apocalipse. Então, por quê? Porque todos esses nomes que eu acabei de citar aqui de igrejas foram criados pelo homem. E até hoje as pessoas seguem esse conceito. E as pessoas, por não ter o conceito correto de igreja, irmãos, prestem bem atenção. E por as pessoas não ter o conceito, o conceito correto sobre a igreja, o que é a igreja, como entrar na igreja, as pessoas, só porque acham que faz parte de um certo sistema religioso, tá tudo bem para eles. Eles já estão salvos. E vivem uma vida do jeito que eles querem viver. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2 em diante, diz assim, não se conformei com esse mundo, mas renovai o vosso entendimento. Mas as pessoas, eles se conformam. Esse mundo aí, que o apóstolo Paulo disse em Romanos 12, versículo 2, e o apóstolo João, no capítulo 2, versículo 15 da sua primeira carta, também diz isso. Aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Esse mundo vem da palavra grega, cosmo, que significa sistema. Então, cada igreja dessa que existe hoje no mundo, seja ela universal, Deus e Amor, católico, qualquer uma, é um sistema do homem. Passa, não passa, tudo isso é um sistema do homem. E as pessoas, por não ter um entendimento correto do que é a igreja e como entrar na igreja, as pessoas seguem esse conceito humano. Esse conceito que foi criado no ano 380 por Constantino, lá no 3º século. Porque você veja quando surgiu esse conceito de igreja, que hoje as pessoas creem. Surgiu depois que os apóstolos de Cristo morreram. E Constantino, segundo a história, nunca foi um cristão. Entre aspas, ele disse que aceitou a Cristo, mas ele nunca foi um cristão verdadeiro. É tão claro que quando Constantino se batizou, apesar dele se batizar num batismo pagão, como muitas pessoas hoje são batizadas no batismo pagão, porque o batismo correto, o batismo bíblico é em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o que as pessoas são batizadas? São batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é um batismo pagão. Você apenas foi batizado nos títulos, não no nome. Então, Constantino, quando ele foi se batizar, ele se batizou já na beira da morte. Ele já estava para morrer, aí ele pediu o seu batismo. Além de ele pedir um batismo antibíblico, já batizou já quando estava quase morrendo. Mas ele deixou esse conceito de igreja e hoje, apesar de vivermos no século avançado, no século 21, mas as pessoas seguem esse conceito errado sobre a igreja. Agora, vamos ver aqui, irmãos, meus amigos, irmãos e colegas, vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre esse conceito do que é a igreja. Vamos ver o que a Bíblia ensina. Eu quero ler aqui em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Vamos aqui logo primeiro para Romanos. Para nós vermos, irmão, o conceito verdadeiro do que é a igreja. Certo? Romanos capítulo 1. Versículo 7 do capítulo 1 de Romanos. Vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo fala sobre igreja. O que é a igreja? Romanos, capítulo 1, versículo 7.
Preste bem atenção e veja o que é que o apóstolo Paulo, o primeiro mensageiro da era, falou. Veja o que ele disse. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados, olha aí, santos, graça e paz de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Veja aqui as palavras do apóstolo Paulo, olha. A todos que estão em Roma, amados de Deus e chamados. Tá vendo? Essa palavra aqui, chamado, é o significado da palavra igreja. Porque a palavra igreja, irmão, vem da palavra grega, ekrege, que significa exatamente os chamados para fora. Os chamados, os separados, os que saem. E é o que Paulo está dizendo aqui, ó. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados, separados, sair para fora. E isso no grego é ekrege, que quer dizer igreja. Então, veja aqui o conceito de igreja bíblico. Você veja aqui o conceito do que é igreja pela Bíblia. Não pelo homem, mas pela Bíblia. Vamos ver mais o que Paulo fala sobre isso aqui. Capítulo 16 de Romano. Vamos para aqui, capítulo 16 de Romano. Veja o que é que Paulo continua falando sobre igreja. 16, versículo 5. Olha o que ele diz assim, ó. Escute só o que ele diz. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epinetro, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. Veja o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos. Saudai também a igreja que está em sua casa. Está vendo aí? O que é igreja? Veja só o que é igreja, o que é que a Bíblia ensina sobre igreja. Vamos mais adiante. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Vamos ver o que é que a Bíblia ensina sobre igreja. Para você ver aqui o verdadeiro conceito de igreja. Não esse conceito que as pessoas creem hoje, que esse conceito de igreja hoje, no nosso tempo, é um conceito errado. Foi inventado pelo homem, não por Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, de 1 Coríntios. Capítulo 1, versículo 2. Veja o que é que Paulo diz. A igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Veja que escritura maravilhosa. Olha, deixa eu repetir mais uma vez isso aqui, meus irmãos. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invoca o nome do Senhor Jesus. Agora, invocar aqui, irmão, o nome do Senhor Jesus, não é apenas falar de Jesus, Jesus para cá, não. É conhecer o ministério no momento. Qual é o ministério de Jesus no momento? Isso o que é invocar o nome do Senhor Jesus. Senhor deles e nosso. Tá vendo aí? Veja o conceito de igreja. Vamos ler mais outra escritura. Fica em Efésios capítulo 1, versículo 1. Efésios capítulo 1, versículo 1. Preste bem atenção às palavras do apóstolo Paulo, mais uma vez, falando sobre igreja. Efésios capítulo 1, versículo 1. Veja o que é que Paulo diz. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e aos santos que estão em Éfeso, fiéis em Jesus Cristo. Está vendo aqui? Você veja que aqui o conceito que Paulo usa para a igreja é os santos. Então, irmão, esse aqui é o conceito da Bíblia sobre o que é a igreja. Não o que é a igreja hoje, esse conceito que nós carregamos hoje. Esse conceito de como é a igreja no nosso tempo é um conceito errado. Esse conceito da Bíblia que é o correto. Deixa eu ler mais outro versículo aqui das Escrituras. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Filipenses
capítulo 1, versículo 1 de Filipenses. Veja o que é que Paulo diz aqui, ó. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, e a todos os santos em Cristo Jesus que está em Filipe, com os bispos e os diáconos. Tá vendo aí, meus irmãos, o conceito de igreja, do que é a igreja? Paulo chamou de santos em Cristo. Então, esse aqui, irmão, essas escrituras que nós estamos lendo, é o conceito verdadeiro do que é a igreja. Não esse conceito que as pessoas ensinam hoje. Esse conceito é um conceito totalmente errado. Deixa eu ler algo aqui da mensagem do profeta de Deus, porque a Bíblia diz em Mateus 17:11, Jesus disse: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então até o verdadeiro conceito de igreja foi restaurado pelo sétimo anjo. Porque durante 2000 anos, o conceito verdadeiro de igreja ficou perdido durante as eras. E as pessoas adotaram um conceito errado sobre a igreja. Então, quando Deus enviou o seu profeta, quando Malaquias capítulo 4 começou a se cumprir na terra, mais uma vez, hoje, no nosso tempo, então o verdadeiro conceito de igreja foi restaurado. Vamos ver aqui, na mensagem, 5 identificações definidas da verdadeira igreja do Deus vivo. Parágrafo, deixa eu ver aqui o parágrafo 16, parte B. Essa mensagem o profeta pregou em 1960. Parágrafo 16. Veja o que é que ele diz sobre o que é igreja. Você veja que ele seguiu o mesmo padrão. Por que ele seguiu o mesmo padrão de Paulo? Porque ele está levando novamente. Porque quando o sétimo anjo viesse, ele tocaria a trombeta e restauraria todas as coisas. E restaurar, quer dizer, voltar ao plano original. Então ele estava nos levando de volta à verdadeira doutrina. E foi em Paulo que começou a verdadeira doutrina. Veja o que ele diz aqui. Parágrafo 16 da mensagem 5, identificação definida da igreja do Deus vivo. Ele diz assim: portanto, a igreja não é uma organização. A igreja não é um ajuntamento de pessoas. A igreja é o povo de Deus que foi chamado para fora do mundo para servir em outro reino. Amém? Então isso que é a igreja de Deus. Isso que é a igreja. Veja o que ele diz assim, ó. Portanto, a igreja não é uma organização. A igreja não é um ajuntamento de pessoas. A igreja é o povo de Deus que foi chamado para fora do mundo para servir em outro reino. Então isso que é a igreja, meu irmão. Mas as pessoas confundem isso. As pessoas têm uma ideia errada de igreja. Acha que igreja é você entrar num sistema religioso e tá tudo bem. Mas continua no mundo. Continua fazendo as coisas do mundo. Não há mudança. Mas a igreja é o povo, é você mesmo. Vem, vamos mais para a Bíblia. Deixa eu ler mais uma escritura aqui. Deixa eu ler aqui Hebreus capítulo 3, versículo 6. De Hebreus, para a gente ver aqui, irmão, o que é que a Bíblia ensina sobre isso. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Veja o que é que Paulo diz aqui, ó. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Está vendo aí, meus irmãos? Deixa eu repetir mais uma vez essa escritura, para isso ficar bem pontuado na sua mente, para você ter o verdadeiro conceito de igreja. Não um conceito errado, mas o verdadeiro conceito de igreja. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Olha o processo para você se tornar a igreja de Deus, para você se tornar a casa de Deus. Você tem de fazer o quê? Tem de se conservar firme. Isso quer dizer, se manter firme e confiança e a glória da esperança até o fim. Então, que você conseguir passar por esse processo,
você se torna a casa de Deus, você se torna a igreja de Deus, irmão. Isso é maravilhoso demais. Deixa eu ler mais outra escritura aqui, que isso é muito importante. Filemon, eu queria ler aqui Filemon capítulo 1, versículo 1 ao 2 de Filemon. Vamos lá, vamos ver aqui Filemon, para ver o que é que a Bíblia fala mais sobre sobre Filemon. Chama aqui Filemon, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2 da carta do apóstolo Paulo a Filemon. Vamos ver aqui. Que aqui, meu irmão, a Bíblia está nos ensinando o verdadeiro conceito do que é a igreja. Aqui, ó. Filemon, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 2. Veja o que é que Paulo diz. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, irmão Timóteo e o amado Filemon, nosso cooperador. Versículo 2. E a nossa amada filha e Arquipa, nosso camarada, e a igreja que está em sua casa. Então você veja como a Bíblia distingue igreja e casa. A casa, está falando de a casa, o lugar onde as pessoas habitam. E essas pessoas que habitam ali naquele lugar é a igreja de Deus. Então isso, meus irmãos, isso aí é a definição verdadeira do que é a igreja bíblica, do que é que a Bíblia ensina sobre igreja. Não essa definição que nós temos hoje de igreja. As pessoas têm uma definição totalmente errada de igreja. Não a igreja mesmo, a igreja de Jesus Cristo não tem nada a ver com parede, porque a Bíblia diz que Deus não habita em tempo feito por mão de homem. Leia Atos capítulo 7, é isso que a Bíblia ensina, que Deus não habita em templo feito pelo homem. Então tudo aquilo que o homem criou, não importa o que seja, mas Deus não está ali. Então o que é a igreja? A igreja é o povo de Deus. E a gente viu aqui, meus irmãos, vários textos nos ensinando o que é igreja, o verdadeiro conceito de igreja. Agora, vamos aprender agora como a gente entra na igreja de Jesus Cristo. Esse aí é o ponto fundamental e eu quero que você preste bem atenção nisso aí. Como você aprendeu que a igreja é o povo de Deus. A igreja é você mesmo. E nós vemos aqui vários textos da Bíblia mostrando isso. E agora vamos ver como devemos entrar na igreja. Em outras palavras, como a gente se torna a igreja. Essa é a expressão original. Como você se torna a igreja. Vamos aqui para as escrituras. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Veja o que o nosso querido apóstolo Paulo, o primeiro mensageiro da era da igreja, da era de Éfeso, disse. Veja só. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao 14. Aqui ele mostra como é que nós entramos. Em outras palavras, como é que você se torna igreja. E Deus começa a habitar em você. Porque no momento que você se torna a igreja, eu não estou lá. Escuta que eu vou dizer uma coisa aqui. Eu não sou contra você fazer parte de uma igreja, não. Você pode fazer parte de qualquer igreja que você quiser. Seja Assembleia de Deus, Batista, Universal, Deus e Amor, Tabernáculo da Fé, seja o que for. Mas o importante é que você se torne igreja. Enquanto você não se tornar igreja, essas outras igrejas que eu falei aí, isso não adianta nada para Deus. Você tem de se tornar igreja. Veja o que é que a Bíblia diz. Capítulo 12, versículo 12 ao 14 de 1 Coríntios. Veja o que Paulo diz aqui, ó. Porque assim como o corpo é um, olha, preste bem atenção nessa escritura. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao 14. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer dizer, formando a igreja.
quando você é batizado, não na água, não. E eu quero dizer algo aqui, esse batismo que as pessoas se batizam nas igrejas aí, pela Bíblia, você ainda é um pagão. Ainda não se batizou. Não, não, irmão Jailson. Eu tenho 30 anos que faço parte da igreja fulano de tal e fui batizado. Mas como é que foi que batizaram você lá? Me batizaram como Jesus ensinou. E como foi que Jesus ensinou? Ele disse que a gente é para ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, isso está errado. Aquilo que Jesus disse em Mateus 28, 19 foi uma ordem. E no dia de Pentecoste, Atos 2, 38, o apóstolo Pedro obedeceu a ordem de Jesus e batizou o povo no nome do Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai encontrar isso em Atos 2:38. Você vai encontrar isso em Atos capítulo 10, versos 46 a 48. Você vai encontrar isso em vários Romanos capítulo 6, versículo 1. Você vai encontrar isso em vários textos da Bíblia, que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Você disse, mas irmão, já é isso? Mas por que Jesus disse ide e batizai no nome? É aí onde está o mistério. Eles ide e batizai no nome, não nos nomes. Ele disse nome singular. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Aí no dia de Pentecostes, os apóstolos receberam a revelação. Qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E qual é o nome? O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo. Então, o verdadeiro batismo nas águas é em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, isso aqui não faz você se tornar uma igreja. O que faz você se tornar igreja é quando você é batizado no Espírito Santo. Quando você recebe o novo nascimento, aí é quando você se torna a igreja. Vamos ver o que Paulo diz aqui. Olha o que ele diz. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, que é judeu, que é grego, que é servo, que é livre. Todos temos bebido de um Espírito. Então, irmão, quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, você se torna a igreja. Aí você diz assim, mas irmão Jailson, graças a Deus que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Se é, irmão, por que você diz que recebeu o batismo? Porque, irmão, eu falo língua. Isso não é receber o batismo com o Espírito Santo. É apenas você receber o dom, mas não o batismo. Isso, falar línguas estranhas, expulsar demônio, profetizar, isso não torna você igreja. O que faz você se tornar igreja é quando você é batizado no Espírito Santo. E a evidência de ser batizado com o Espírito Santo é ser obediente a toda a palavra. É você obedecer toda a palavra. Deixa eu ler uma escritura aqui. Vamos ver aqui pra gente ver o que é que a Bíblia diz isso aqui, ó. Atos capítulo 5. Olha o que é que a Bíblia diz aqui no livro de Atos sobre a evidência de ser batizado com o Espírito Santo. Atos capítulo 5. Vamos ver o que é que as escrituras nos ensinam sobre isso. Olha aqui. Atos capítulo 5, versículo 32. Veja o que é que a Bíblia diz. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que obedecem. Então, se falar língua, não está obedecendo nada. Isso é apenas um dom. E a Bíblia diz no Salmo 68, versículo 18, que os dons são dados até aos rebeldes. Romanos 11, 29 diz que os dons são dados sem arrependimento. Para você ter dom, não precisa se arrepender. Mas para receber o Espírito Santo, você tem que fazer o quê? Tem que ser obediente. Mas vamos adiante aqui em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Vamos ler aqui agora. Eu vou ler aqui sem comentar, certo? Porque assim como o corpo é um, e temos muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, que judeus, que grego, que servos, que livre, e todos temos bebido de um Espírito. Portanto, também, o corpo não é um só membro, mas muito. Tá vendo só, meu irmão? Então, isso aqui é a maneira de você se tornar a igreja de Cristo. É quando você é batizado com o Espírito Santo.
Muito bem, a gente leu aqui as escrituras, várias escrituras, mostrando o verdadeiro conceito do que é a igreja. Então a Bíblia nos ensina que a igreja somos nós. E depois nós vimos aqui como nós se tornamos igreja. A Bíblia diz que quando você é batizado com o Espírito Santo, quando você recebe o novo nascimento, você se torna a igreja. Agora vamos ver o que é que o nosso profeta, o sétimo anjo, o nosso querido irmão Brana, ensina sobre isso. Aqui na mensagem Estado Físico, essa mensagem ele pregou no ano de 1953, parágrafo 37. Veja o que ele diz aqui. Parágrafo 37 da mensagem Estado Físico. Olha o que ele diz assim. Eu creio nisto, com segurança. Eu creio que a igreja tem a segurança eterna. Qualquer leitor da Bíblia sabe disso. Porque Deus diz que ela aparecerá sem mácula, sem culpa. É isso certo? Então, ela estará lá. É isso certo? A igreja está determinada, segura. Agora, está você na igreja? É a próxima coisa. Se você estiver na igreja, correto, você está seguro com a igreja. Mas é melhor você permanecer na igreja. E como você entra na igreja? Por estreitar as mãos? Não. Colocando seu nome no livro? Não, Senhor. Por um Espírito, estamos todos batizados em um corpo. E aquele corpo Deus julgou no Calvário. E era o corpo de Jesus Cristo. E fomos batizados naquele corpo por um Espírito. E temos a segurança eterna, contando que estejamos no corpo de Cristo. Nada nós pode separar. Nada pode nos tocar. Se você sair por sua própria vontade. Mas, bem claro, se você estiver no corpo de Cristo, certo do que é Jesus, levantou dos mortos, você levantará também. Deus já fez aquilo. Amém, irmãos? Então, isso o que é a igreja de Jesus Cristo e como é você entra nessa igreja. Isso aqui, irmão, é o verdadeiro conceito da verdadeira igreja de Jesus Cristo. Que Deus, irmão, possa nos ajudar. A gente estamos vivendo num tempo difícil. Cada dia que se passa, as coisas vão piorando. Que você tiver essa ideia que as coisas vão melhorar, é melhor você tirar esse conceito da cabeça. Cada dia que se passa, as coisas vão ficar pior. Mas os que são igreja de Cristo estão seguros em Cristo, tá bom? Que Deus abençoe. E eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva no nosso canal, dê o like, aperte o sininho e compartilhe esses vídeos para todas as pessoas e seus amigos e irmãos da igreja, tá bom? Que Deus abençoe e se Deus permitir, sexta-feira nós estamos de volta aqui no canal Jailson HM TV. Shalom para todos e um forte abraço e amém.